todo homem, por mais bem-sucedido que ele pareça, ele carrega um medo secreto. E esse é o fantasma que todo homem atravessa e que atravessa gerações, né? Isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa da modernidade ou não é uma coisa de uma época específica. A verdade é que isso é unânime dentro do coração masculino. Desde Adão, você pode dizer isso, até hoje. Seja bem-vindo ao canal O Pai Old School. Aqui a gente fala de maturidade, a gente fala de casamento e a gente fala de paternidade, ou seja, do seu papel de chefe de família que quer ser uma referência, uma liderança para a esposa e para os filhos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns insights importantes sobre essa sombra que está no coração de todos os homens e que a gente precisa saber lidar com ela, né? Primeiro, por que tantos homens vivem se escondendo atrás de máscaras e válvulas de escape? Segundo, qual que é o medo mais profundo no coração de todo homem e que a gente raramente admite? E terceiro, como é que a gente faz para transformar esse medo em força e em capacidade real de ação no mundo? Para a gente poder ser respeitado, primeiro, por nós mesmos, segundo, pela nossa família e terceiro, pelas pessoas de fora. Mas aí, antes da gente seguir, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse seu like, tanto no YouTube quanto no podcast, que não sei onde você está consumindo esse conteúdo, né? Porque, não sei se você já percebeu, não existe nenhuma chance, nenhuma possibilidade dessas Big Techs divulgarem esse tipo de conteúdo, esse meu conteúdo por aí. Então eu preciso que você me ajude a espalhar essa mensagem, né? Então, se você está no YouTube, segue o canal, deixa seu like. Se você está no seu podcast preferido, deixa aí com 5 estrelas e compartilha com as pessoas que você conhece que vão se beneficiar disso aqui. Seja bem-vindo ao podcast e ao movimento O Pai Old School. Este é um espaço para homens que levam o casamento e a paternidade a sério. Aqui nós criamos chefes de família que vão impactar não só a próxima geração, mas todas as outras depois dela. Os nossos filhos estarão em boas mãos porque serão fruto de pais comprometidos, presentes e dispostos a se sacrificar para fazer o melhor por suas famílias e assim mostrar o caminho através do exemplo. Se esse tipo de abordagem te interessa, seja muito bem-vindo. Se você fala todes e está buscando se livrar da sua masculinidade tóxica, eu recomendo não seguir em frente. Esse é o Pai Old School. Estamos aqui para mudar o jogo. Bom, de onde que eu tirei isso, né? Isso aqui é uma das teorias, né, de um livro que é um dos livros que eu guardo com mais carinho, né? Desde a primeira vez que eu li, eu estou sempre revisitando, estou sempre relendo. Outro dia foi um trecho que eu peguei para ler de novo. Um livro chamado Coração Selvagem, né, do autor John Eldredge. E eles têm algumas teorias muito interessantes sobre a alma masculina, sobre o coração masculino. E uma delas é exatamente essa pergunta, né, que assombra todo homem. Ele vai falar, né, ele vai dar alguns conceitos. O primeiro conceito que ele faz para puxar esse assunto é o conceito do homem caricatura, né? Aquele cara que geralmente ostenta alguns aspectos externos de masculinidade, mas que não tem a real essência do que é ser um homem, né? Então ele vai se esconder atrás de repente, um carro caro, um carro luxuoso, que muitas vezes ele nem tem condição de manter, né? Com financiamento e tal, você acaba conseguindo carros muito mais caros do que você poderia, relógios caros ou aparência de caro. Agora está muito na moda a questão do charuto, né? As pessoas que veem o charuto como um símbolo de poder e masculinidade. Algumas coisas ligadas ao visual, né, mais antigo. Teve uma época que, quando o Olavo, né, o Olavo de Carvalho começou a ficar muito famoso no YouTube e com os cursos dele, teve uma leva, cara, de gente imitando o Olavo nesse sentido, né, nessa caricatura, assim, de coisas externas. Então, era moda ficar falando palavrão, era moda ficar fumando, né, essa pessoa fumava, soltava fumaça na câmera e tal, para parecer que aqueles suspensórios, umas coisas antigas assim, né? Então, existem vários símbolos que você pode usar, né, para associar você mesmo com algum tipo de poder, né?
Isso costuma ser uma máscara que a gente coloca, né, para esconder uma realidade que ela é meio dura, na verdade, né? E qual é esse medo, né, que está infundido no coração masculino e que provavelmente isso já aconteceu com você ou acontece com frequência? É um medo de ser exposto, né, de ser visto como alguém fraco, de ser exposto como um impostor, alguém que não merece estar na posição que você está, como alguém que não é capaz de entregar aquilo que você se propõe a entregar. Na teoria do Eldredge, ele vai falar sobre os problemas que a gente tem quando a gente não tem uma batalha para lutar, né? Ele tem um tripé de coisas, né? Uma aventura para viver, uma batalha para lutar e uma bela para conquistar. O coração selvagem ele é todo baseado nesse tripé, né? E isso formaria um tipo de masculinidade nobre, né? E aí essa parte da batalha é uma batalha real, né? Uma batalha onde você tem uma causa que você luta por ela e essa causa ela é maior que você mesmo, né? Então cada realidade vai ter uma, mas geralmente a gente está falando aqui da nossa família, né? Imagino que as pessoas que me sigam têm família, têm filho, têm esposa, então só o fato de você ter uma família já te dá uma batalha para lutar, né? Quando você abraça isso, você é mais forte, você é mais capaz. E quando você não tem isso, ou não recebeu esse chamado, ou não consegue entregar o que esse chamado te convoca, né, para entregar, o que acontece é que, ou na verdade, né, ou quando você não quer entregar, mesmo que você precise, ou quando você se furta de entregar essa batalha, quando você se esconde dessa batalha, na teoria do Eldredge, você vai represar uma espécie de força, uma espécie de ferocidade natural, uma espécie de um instinto de batalha natural que todo homem tem. Você vai represar ele numa espécie de um subterrâneo. Você vai ficar, o seu peito vai ficar sobrecarregado e você vai saber que você não está entregando aquilo que você pode. Então aquilo vai ficar fervilhando, aquela energia, esse ímpeto masculino que existe de lutar por uma batalha, de lutar por alguma causa, alguma coisa, ele vai ficar ali, ele não vai acabar. Só que quando você se furta de fazer isso, isso vai gerar uma espécie de um burburinho dentro de você, um burburinho dentro do seu peito. O resultado é que isso vai ficando ali muito tempo, é que isso vai gerar uma certa raiva sem motivo, vai ficar puto à toa, você vai ficar ressentido porque você sabe que você não está entregando o que você poderia e isso provavelmente vai gerar certas explosões repentinas de raiva e de ódio até com a sua própria família, né? Provavelmente você já negou essa batalha e você está fugindo dela. Só que você não vai conseguir ficar sem nenhuma batalha na sua vida que te dê sentido. Então, o que você vai fazer é apelar para duas coisas, né? Ou você vai apelar para uma válvula de escape, para você dar vazão para aquela angústia que está no seu peito, ou você vai tentar forjar uma batalha fake, né? As principais válvulas de escape que podem acontecer geralmente são bebidas e drogas, né? As pessoas se afundam no alcoolismo e elas se afundam em drogas para conseguir conviver com a própria angústia, com o próprio sofrimento. Ou elas vão criar batalhas fake, batalhas que não são reais, que não têm significado nenhum, mas que vão servir de um paliativo para aquela batalha real que ela se negou a lutar. Então aí vai entrar videogames, né? Pessoas viciadas em videogame, que se esconde no videogame, se esconde no quarto para não ter que viver o mundo real. Aí vai entrar pornografia, né? Provavelmente você tem o ímpeto de lutar por uma mulher, por uma esposa, mas aí você se nega a fazer isso para sua esposa e você começa a dedicar dinheiro e tempo e atenção para pornografia e para OnlyFans e prostituição, essas coisas, né? É um desvio, na verdade. Você não está conseguindo matar aquele desejo de conquistar a sua esposa e conquistar o Eldredge vai chamar de conquistar uma bela, né? Mas você está transferindo isso para um canal vicioso, né? Um canal que é um problema, né? Você vai ter também aventuras e batalhas fake no sentido de você ficar vendo esporte, né? Você vai ficar acompanhando o seu time do coração e aí o seu time ganha, você se sente vitorioso, se sente,
porra, eu sou o campeão, eu sou o vencedor, eu sou poderoso e tal, e aí é totalmente fake, né? Porque você não fez absolutamente nada, né? Quem fez foi o jogador do seu time. Você se sente importante, se sente poderoso, aquilo vai virando uma batalha, você vive aquela batalha, principalmente se o seu time estiver numa fase boa, né? Você começa a ter um sentido para sua vida, né? Que eles começam a se sentir menos merda porque o seu time está ganhando. Ou então você pode travar uma batalha política, né? Compartilhando post de página de política e xingando o outro lado na internet, né? Geralmente o pessoal que me acompanha é mais à direita, né? Eu começo a mostrar a hipocrisia da esquerda na internet, e aí você fica o dia inteiro postando aquela merda. Você acha que você está numa grande batalha pelo bem, contra o mal, e que aquilo dá um sentido, mas no fundo, né, não tem o efeito real, porque aquilo não é real. Né? Primeiro que você não está fazendo porra nenhuma, você está só perdendo seu tempo. Segundo que, mesmo que você tivesse, né, a ideia não é essa. A ideia é que você realmente focasse naquilo que é o seu dever, naquilo que é uma batalha real para você fazer. Essa batalha política, para a imensa maioria de nós, né, ela é uma fuga da realidade, onde você se acha muito importante, que está fazendo bem para o país e tudo mais, e na verdade você está só perdendo seu tempo e gastando energia. Né? E uma outra batalha fake, né, que costuma acontecer muito, é em relação apostas, né? Apostas, casa de apostas e jogos em geral, né? Cassinos e essas coisas, porque você começa a sentir uma certa excitação ali, parece que você está realmente vencendo na vida quando você ganha um dinheiro numa aposta e tal, você se sente mais homem, né? Tudo isso vai servir como um substituto barato e fake e postiço daquilo que realmente falta, que é viver uma grande aventura, né? Lutar uma batalha de verdade e se sentir próspero. E aí eu não falo nem no sentido só de dinheiro, mas próspero no sentido de ser útil, de servir alguém, né? E prosperar como homem. Né? Você coloca algo fake, algo postiço, para tentar simular uma coisa que deveria estar dando sentido para a sua vida, mas que você abriu mão. Né? E aí, sem uma batalha real, sem um propósito maior do que você começa a se achar um merda, né? No fundo, não é que você acha que você é um merda, você sabe que você é um merda porque você não está fazendo nada de útil para a sua vida. E aí é que realmente começa a ficar grave, né? Porque aí, quanto mais esse ciclo vai se alimentando, mais esse medo vai se aumentando junto, né? Então, o medo de ser exposto como um cara inútil, um cara fraco, ele vai aumentando, porque ele vai ficando real. No fundo, você sabe que você está abrindo mão de coisas importantes para viver uma vida fake, né? Só que aí você vai vivendo em negação, só que no seu íntimo você sabe que aquilo está errado. Você sabe que aquilo te deixa mais fraco. Você sabe que aquilo te desvia daquilo que você devia estar fazendo. Então começa a vir umas perguntas assim, cara, será que eu consigo resolver coisas importantes na minha vida? Quando realmente aparecerem coisas importantes, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser homem o suficiente para lidar com coisas grandes quando realmente for a hora? E aí, esse fantasma e essas dúvidas e essa crise, né, ela começa a aparecer quando você está em situações que você precisa demonstrar uma certa coragem e uma certa hombridade. Por exemplo, quando você vai ser promovido no trabalho, né, é uma situação que gera uma ansiedade naturalmente, que você está assumindo outras responsabilidades que não eram a sua, mas que você, a princípio, não tem tanta capacidade. Então, gera uma ansiedade normal, vou falar disso mais no final, inclusive como é que a gente lida com isso, né? Outro fantasma que é muito comum, o nascimento de um filho, por exemplo, que no caso aí você realmente não sabe o que você precisa fazer com um filho, né? Você não sabe como que você vai educar, você não sabe como que você vai fazer, não sabe o que pode ser mais, né, melhor para a educação dele ou não. Então, isso e quando você já se sente um merda por falta de capacidade de batalhas reais na vida, isso vai ser amplificado, né? Ou quando você tem alguma oportunidade, sei lá, de empreender de alguma forma, ou trocar de emprego para um emprego melhor. Enfim, o medo de fracassar publicamente, né?
tanto no trabalho quanto na família, isso acaba paralisando a gente, principalmente se a gente sabe que a gente não tem capacidade para lidar com isso. E aí o efeito acumulativo disso, ele acaba sendo meio complicado, porque você sabe que você não está se desenvolvendo, que a vida está passando e você fica só estagnado, e aí é um castelo de cartas, né? O primeiro vento que bater, né, vai destruir, porque ele é frágil, ele é instável, não tem substância, não tem peso, não tem alicerce ali. E aí qual que é o resultado disso tudo internamente? Mais raiva, mais vício, mais fuga, e isso vira uma coisa sem fim, né? Então, um teste importante, que inclusive é um teste que o Eldredge propõe no livro, é para você ver se realmente você está no caminho certo, ou se você tem dificuldade com as suas próprias batalhas, se você tiver intimidade com alguém próximo, né, a ponto de poder perguntar isso para ela, fala assim, cara, me dá a sua opinião, por favor, o que você pensa de mim como homem? Você tem coragem de perguntar isso para alguém? Você tem coragem de perguntar isso para sua esposa? Você tem coragem de perguntar isso para um amigo? Faz esse teste, só para você perceber, alguém que seja honesto, obviamente, né? Que você perguntar isso para alguém aleatório, não, veja bem e tal. Assim, cara, o que você pensa de mim? Como é que você me vê como homem? Né? Me vê como um homem de verdade? Você acha... Só para fazer um teste, só para ver. É uma pergunta que o Eldredge ele propõe que a gente, né, faça, um exercício que a gente faça com algum conhecido, né? E aí ele vai citar também numa ilustração, no caso que ele conta lá, que ilustra muito bem isso, né? E aí no próprio livro ele vai contar uma história que ilustra muito bem esse tipo de sentimento, esse tipo de contexto que a gente está passando aqui, né? Ele conta que ele estava com um amigo fazendo uma caminhada, acho que no Canadá, numa floresta e tal, fazendo uma dessas, eles chamam de hiking, né? Tipo uma trilha, acho que a trilha seria a tradução melhor. E aí ele estava com um amigo e tal, e aí ele passando nos vilarejos assim, muito pequenininhos, pessoas muito arredias, né? Quase que tribais ali, uma cidade muito pequena, no meio do nada. Só que ele olhava para aquelas pessoas, as pessoas estavam tão bem adaptadas àquilo ali, porque uma floresta dessa no Alasca, você tem tudo quanto é tipo de animal grande, né? Você tem urso, você tem um monte de bicho, um monte de coisa perigosa. E aí ele passava perto dessas pessoas nativas e ele via que elas estavam, cara, com um monte de aparato, um monte de pele grossa de animal para proteger do frio, proteger de ataque, um monte de faca, um monte de coisa, lança, não sei o quê, até as crianças, cara. Tudo bem paramentado, bem armado e tal, não sei o quê. Aí ele foi ficando preocupado, porque ele olhava para o amigo dele e, cara, não tem capacidade nenhuma, se aparecer algum bicho aqui eu tô fudido. E mais do que isso, né, ele fala assim, cara, sabe qual que era o único mecanismo que eu tinha para me defender desses bichos? Era um apito. Assim, cara, eu tenho um apito, literalmente. Se parecer um bicho, um urso, sei lá, de 2,5 metros de altura, o único recurso que eu tenho é soprar um apito e torcer para alguém aparecer. Né? Então, essa é a sensação, né, de estar indefeso, de estar incapaz e ter que lidar com situações que estão muito acima daquilo que a gente precisa. Né? E junto com isso, o Eldredge vem trazer uma teoria, né? É uma teoria simbólica, obviamente. Se você não é cristão, você pode pensar nessa história como um mito, né? Uma história, um mito, como se fosse uma mitologia, como a gente estuda mitologia grega, por exemplo. O Eldredge vai falar que a essência disso, né, de onde veio isso para a gente, é o próprio Adão. Né? Que Adão foi um tipo de pessoa que tinha tudo para dar tudo certo, né, e acabou dando muito errado. E ele vai falar que começou a dar errado, literalmente, quando ele foi covarde. Porque qual que é a história? Isso aqui é o Eldredge falando, tá? Eu não sou especialista em Bíblia e nem em estudos bíblicos, nem teologia, nem nada. Isso é o Eldredge falando. Eu estou contando a história para que você entenda o simbolismo por trás desse movimento. Assim, ó, Deus incumbiu Adão de guardar o jardim. Né? Ele tinha poder total, ele era o todo-poderoso, ele deu o nome para as coisas. Aparentemente, na antiguidade, você dar nome para as coisas era demonstrar um poder em cima daquilo. Então, ele era o dono do jardim do Éden, né, de tudo.
E aí apareceu a Eva, né? No caso, Deus falou com Adão, ele não falou com Eva, ele falou com Adão, para não comerem o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando a Eva foi tentada e ela comeu, pela interpretação que ele faz lá da palavra, lá como a Bíblia foi escrita, dá a entender que Adão estava do lado, ele estava perto. E aí o que aconteceu? Ele não fez nada, né? Ele foi covarde, ele foi apático. Ele não desenvolveu o papel dele de homem e de guardião daquilo ali. Então o que aconteceu foi que ele se furtou de ter aquela batalha com ela ali para que ela não comesse. E pior, ele ainda comeu depois, né? Ela dá para ele depois e ele come. Então, o que acontece depois, e ainda tem a parte que Deus vai chegar para ele e falar, pô, falei com vocês para não comer, vocês comeram o negócio. Aí ele vira e fala assim, não, fui eu não, foi ela ali, ó. Foi ela que pegou, não fui eu não. Eu até comi depois, mas assim, eu já tinha comido, entendeu? Então, assim, além dele ter sido um covarde no momento de tomar a decisão de não agir, ele ainda foi meio merda de jogar a culpa para ela. Então, né, tudo errado. E aí tem uma frase depois, um versículo depois, que o Eldred fala que é o resumo da essência masculina. Que se você entender essa passagem, você entende o coração masculino na sua essência. Que é quando eles ficam envergonhados, né? E aí eles se escondem. Tanto Eva quanto Adão, eles botam uma folha de figueira, se não me engano. E aí Deus pergunta para ele, por que você está coberto? Ele falou assim, eu fiquei com medo, porque eu estava nu. E por isso me escondi. Então, todo esse movimento que a gente está falando aqui, dessa pergunta que assombra o coração de todo homem, ele vem desse movimento. Eu estou com medo porque eu estou nu. Né? Isso aí, quando a gente transporta isso para a nossa realidade, a gente pensa que a gente está nu o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro a gente não sabe como lidar com as situações. Por isso, me escondi. Né? Então, esse é o padrão que a gente herda. Né? Homens geralmente se escondem porque eles estão realmente nus, mas precisam fingir diariamente para si mesmos e para os outros que são capazes de pegar e resolver e fazer, mesmo sabendo que aquilo é uma mentira. Então, quando é que a gente vê isso muito na prática? Né? Quando você vai, por exemplo, seu computador estraga, sei lá, alguma coisa assim, máquina de lavar, não sei, e aí você leva em alguém que entende para consertar. E ele começa a falar, não, veja bem, essa peça aqui, não sei o quê, papapá, vai ter que fazer isso, trocar aquilo, não sei o quê, fica em tanto. E aí você, obviamente, você não entende nada daquilo. Mas aí você, não, realmente, é isso aí mesmo. Você finge. Por que você finge? Pra você não passar como idiota. Né? Acontece isso mecânico também, né? Não sei se já aconteceu com todo mundo, provavelmente sim, né? O cara leva lá e tal, não sei o que, não, veja bem, essa peça aqui que vai para cá, não sei o que, e aí isso aqui não está passando, esse fio aqui, não sei o que, então veja bem o que está acontecendo, é isso. E aí você vai contar isso para os outros, você até imposta, né? Não, veja bem, o carro deu problema assim, 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 você não tem porra nenhuma daquilo. Você está fingindo para não parecer um idiota, né? Tem até uma cena exatamente desse jeito no filme Gran Torino, né? É um filme que eu assisti recentemente, recomendo muito. Pois, inclusive, eu quero fazer depois um vídeo especificamente sobre a análise desse filme, que é um filme muito interessante. E tem um jovem, né, no filme, agora eu esqueci o nome dele, que o Walter, né, que é o personagem principal, ele leva esse menino para conseguir um emprego numa empreiteira, né, na construção civil. E aí ele leva o menino e aí o cara meio que fazendo uma entrevista meio informal com ele ali, né, o dono da empreiteira, fala, pô, não sei o que e tal, então beleza, pode vir amanhã? Aí, não sei porquê, ele pergunta alguma coisa sobre o carro dele. Aí, não, amanhã não sei se eu consigo vir de carro, porque meu carro... Aí ele tá assim, não, mas você não tem carro? Como assim você não tem carro? Um moleque, sei lá, de 20 anos, não tem carro. Aí ele começa, não, veja bem, eu tenho carro sim, mas é que deu um problema na junta do cabeçote, que não sei, e começa a falar um monte de coisa, ele não faz ideia do que é. Não, porque deu um problema na junta do cabeçote, você sabe como é que é, né? Esses caras pedem muito caro pra consertar, e aí eu por enquanto ainda tô vendo, vou olhar um outro mecânico, esses caras são foda, né? Sabe como é que é, né? E tal. E ele finge uma experiência, finge um traquejo social que ele não tem, mas que
é muito simbólico ali, porque se ele fala, ó, eu nunca trabalhei, não entendo nada de carro, não tenho carro e, sei lá, né, nem quero ter. Mas, cara, não vou te colocar aqui, você é só um moleque, sai da fralda primeiro, depois você vem procurar meu emprego aqui comigo, né? Então, existe dentro do universo masculino uma necessidade de um certo fingimento para que você consiga galgar certas coisas, né? Socialmente falando. Não estou dizendo de fraude ou de trapaça, nada disso. Estou dizendo socialmente mesmo, né? Algum fingimento em determinadas situações vai até conseguir manter uma certa autoestima sua mais elevada. Mas se isso não vem com acompanhamento de um crescimento real, de um aumento de capacidade, um aumento de inteligência, né? Isso, no fundo, vai gerar um vazio, vai gerar covardia. Você vai ficar cada vez mais covarde porque você não tem essa capacidade. Então você vai ter que ficar fingindo essa porcaria o tempo inteiro, né? E aí qual que é a solução disso, então? Qual é a solução dessa pergunta que assombra o coração de todo homem? A solução é não se esconder. A solução real é desenvolver uma espécie de músculo, musculatura, e pode ser física, né, fisicamente falando, mas principalmente moral e de capacidade. Você aumentar a sua capacidade de ação até que você consiga ser digno daquela vida que você está vivendo, ou da vida que você deseja viver. Então, qual que é a ideia aqui? A gente tentar combater a síndrome do impostor, não sendo o impostor. Faz sentido, né? Porque o que é a síndrome do impostor? Você está num lugar de hierarquicamente falando, ou em alguma relação de poder, que você sente que você não é capaz, ou que você não deveria estar ali. Então você fica o tempo todo pisando em ovos, porque, cara, em qualquer momento alguém vai me descobrir aqui. Em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude, né? E aí o que vai acontecer? Você provavelmente vai ficar mais agitado, mais ansioso, e vai acabar não performando bem porque você não consegue desenvolver aquele papel, né? E geralmente o que acontece é que toda novidade, todo crescimento, toda situação nova, até essa situação aí do rapaz lá do Gran Torino, né? É que ela vai gerar uma ansiedade natural, e isso é normal. Isso é até bom, na verdade, porque uma certa ansiedade te faz ter um certo medo daquela situação, e isso gera uma preparação. Você sente uma necessidade de se preparar mais, porque você sabe que tem um perigo ali de você ser exposto, de você ser feito de ridículo, né? O problema é quando essa ansiedade te paralisa. E aí você vai para a fuga, você vai para a válvula de escape, porque você não consegue agir. Então, qual que é a questão aqui? A questão é, os problemas que você vai enfrentar nessa nova situação, seja no emprego novo, seja numa promoção, seja na paternidade, os problemas que você vai enfrentar ao longo de um certo caminho, eles não vão aparecer todos ao mesmo tempo. Isso é muito importante que você tenha em mente. Existe uma linha do tempo onde os problemas vão aparecendo. Isso quer dizer que você tem tempo para se desenvolver, para aprender coisas que você não sabe agora, para que quando essas coisas forem aparecendo no caminho, você já vai estar melhor. E aí o que vai acontecer é que naturalmente você vai conseguindo lidar com coisas ao longo desse tempo que você não consegue hoje, mas que por enquanto não te foi exigido exatamente aquilo. Está sendo exigido outras coisas. É bom que você não fique fingindo para você mesmo que você é capaz, porque isso vai gerar uma neurose, vai te deixar doente, vai te deixar incapaz, vai te deixar... Cara, é ruim. Isso vai ser uma coisa ruim para você. Só que, conforme você vai avançando na vida, você precisa adquirir outras capacidades para que você tenha ferramentas para lidar com esses problemas todos. Então, a ideia é você ter uma forma de enxergar as coisas que é uma certa pressa para conseguir aprender, para conseguir se capacitar, e uma certa calma com os resultados que vão vir naturalmente e que você não precisa que venha todos os resultados de uma vez. Você precisa que paulatinamente isso vá acontecendo. Então você vai buscar uma tranquilidade diante dos problemas,
mas uma certa inquietação diante da sua própria estagnação. Você vai se recusar a ficar estagnado para sempre. E se você quer ser um líder e um chefe de família melhor, para que você consiga dar conta de mais coisas, consiga dominar mais situações e consiga entregar para sua família um modelo, né, de chefe de família e de líder e de pai e de marido melhor do que o que você é hoje, tem um link na descrição do meu treinamento chamado Paterno. É só você clicar e aí você lá dentro vai ter toda uma formação, todo um passo a passo de várias coisas que você precisa entender, coisas ligadas à sua cura interior, aos traumas e os dilemas que você carrega, coisas ligadas a como você cria conexão com a sua esposa e com seus filhos, coisas ligadas a como você conduz a sua família. Isso tudo passando por criação de autoridade, criação de influência, como você influencia naturalmente os seus filhos e a sua esposa, como é que você consegue servir de exemplo, se sacrificar mais para que você consiga servir melhor eles. Então, se você tem esse tipo de preocupação, o chamado Paterno é feito para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.